Começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento. Ai, que saudade que eu estava de falar com você que está desse lado. E nessa temporada, você se prepare, porque nós vamos trazer pessoas incríveis e esses podcasts vão ser verdadeiras aulas de vida, aulas empresariais, de gestão, para que você possa ir para o próximo nível. E principalmente que você entenda que por trás de um grande palco existem grandes bastidores. E aqui a gente vai falar de vida real, de resultado real, porque cada pessoa que senta na minha frente é porque tem uma grande história para compartilhar e inspirar você. E você que está chegando pela primeira vez aqui, nem sabe quem sou eu? Olha só, sou Priscila Guscuma, eu sou mentora e treinadora comportamental, estrategista de negócios e o meu dever aqui, a minha missão aqui é mostrar para você que você pode ser, fazer e ter o que você quiser. Além disso, né, gente, eu sou a filha do Divino, da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia, então você vai entender que nós temos vários papéis que nós vamos exercer ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. E aqui a gente vai falar de forma real para você, que você não vai dar conta de tudo. Então, já vai tirando esse peso das suas costas. As pessoas me falam assim, Pri, como que você faz para dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu defino prioridades. Eu vou fazendo aquilo que vai me trazendo harmonia nas diversas áreas da minha vida. E tudo que você vai aprender aqui são coisas que eu aplico na minha vida. São coisas que os meus convidados aplicam na vida deles. Para que você possa se fortalecer a ir para o próximo nível. E para começar, gente, para começar esse episódio com chave de ouro, é claro que eu trouxe uma pessoa muito, muito, muito especial, que você já deve estar aí, meu Deus, quem será? Quem será? É uma mulher incrível que vai te inspirar pela história dela, pelo conhecimento que ela tem. E se você é uma empresária, um empresário, já pega papel e caneta, porque a tua mentalidade vai expandir num nível sobrenatural. As poucas vezes que eu sentei com ela, eu aprendi demais. E eu falei assim, caraca. É isso. Então se prepare porque à minha frente está a minha querida Rosângela Manfredini, que é mentora empresarial e treinadora comportamental. Rô, seja muito bem-vinda ao podcast Fala Pri. Ai, Pri, bom dia. Tudo de melhor vai ser no dia de hoje, né? Vamos nos comunicar de uma maneira muito clara, muito simples, muito acessível, para que as pessoas tenham de verdade inspiração para a sua jornada. Estou muito feliz, porque assim, a temporada 2 começou. E você é uma das primeiras a sentarem aqui. E eu falo que a gente vai potencializar aquilo que a gente traz primeiro, né? Então, quero te honrar, quero te agradecer por estar aqui. Eu acredito que nada é por acaso, que Deus conecta propósitos, né? E não é à toa que você está aqui. E que seja um bate-papo lindo e inspirador para quem está lá do outro lado. Estou muito feliz, gratidão e conte comigo. Vamos Bora lá. Então, hoje, Rô, você trabalha com empresários, com empresárias, com gestão de empresas, com pessoas, né? Fala um pouquinho de como é hoje. E aí a gente vai fazer uma linha do tempo. Para as pessoas entenderem quem está do outro lado. Porque as pessoas acreditam que a gente sempre foi assim. A gente sempre teve o conhecimento que a gente tem hoje, a maturidade que a gente tem hoje, a performance que a gente tem hoje. Então eu quero que você fale da Rosângela hoje, o que a Rosângela faz nas empresas dos clientes, na sua empresa, porque isso é muito válido, né? Porque nós olhamos aí no mercado muito mentor, muito treinador, que não tem a própria empresa. Que não aplica em si próprio aquilo que ele está ensinando. Então, fala um pouquinho do que você faz hoje, da tua rotina, e a gente vai entender como que você chegou até aqui. Bom, hoje eu atuo dentro das empresas, cuidando de empresários e cuidando das pessoas. Na verdade, é aproximar o colaborador para ele entender quem é um empresário, o que é o dia a dia de um empresário e mostrar para o empresário o que é ser um colaborador, como é o dia a dia dele, aproximar essas duas pessoas. E, por incrível que pareça, a gente imagina que existe proximidade dentro das organizações, mas não existe. Existe um distanciamento absurdo, existe muita teoria implementada, mas muito pouco relacionamento, muito pouca verdade de atuação. E eu oriento os gestores que a gestão por perambulação é algo que eu gosto muito e que ele precisa, sim, conhecer toda a estrutura da empresa dele. O pequeno, o médio e o grande empresário.
E hoje, quais são os grandes desafios que você encontra nas empresas? Falta de engajamento. As pessoas não conhecem, não sabem a cultura organizacional. Os empresários não sabem como transmitir isso, acham que é alguma coisa muito difícil, muito complexa, então eu prefiro deixar para depois. E o colaborador olha para o dono como alguém que só recebe, como alguém que enriquece, como alguém que usa o trabalho. Então, traduzir essa mentalidade é o meu papel dentro da organização. Isso é fantástico, né? Eu falo muito para os empresários, para as empresárias, que existem 3 tipos de empresa dentro da mesma empresa. Uma é como o dono enxerga a empresa. Então, tem um tipo de empresa na cabeça do dono. Isso. Tem um tipo de empresa na cabeça do colaborador. E tem um tipo de empresa na cabeça do cliente. Então, a missão, né, que nós temos como mentores e treinadores é alinhar essas 3 visões, que é a cultura que você falou. Né? A cultura ela tem que ser a mesma. O cliente tem que ver. Quando que a gente sabe que a cultura está sendo válida? Quando o cliente começa a perceber. Exatamente. E o colaborador se apropria disso e ele entende que ele faz parte do negócio. Ele sabe chegar em casa e contar para a família qual é a missão dele dentro da organização, qual que é a importância dele. E aí ele entende que ele não pode faltar, que ele não pode chegar atrasado. Ele sabe por que é importante a presença dele ali dentro. Então, são pequenas coisas, muitas vezes consideradas banais e simples, mas que atravancam o desenvolvimento da organização. Eu digo que as empresas investem muito em marketing, em vendas, né? Atuam muito forte dentro da área financeira, e que se nós fôssemos imaginar uma casa com cômodos, a luz da área de gestão de pessoas ainda está apagada em muitas organizações. E eu quero que essa luz esteja acesa. Eu quero ajudar o colaborador e o empresário a terem uma vida melhor juntos. E é bem engraçado isso, né? Porque quando a gente pergunta pro empresário, para a empresária, qual é o seu maior desafio? Eles vão falar, a equipe. Qual é o seu maior desafio? Vendas, liderança, processos. E aí, se você fizer a segunda pergunta, o que você já fez para resolver isso? Nada. Não é uma loucura isso? É uma loucura. Eu não sei fazer, é muito difícil, eu não vou mexer. E é muito impressionante que quando ele ousa, quando ele resolve dizer sim, ele se transforma e ele pega gosto e ele quer participar. E tem muitos empresários que querem só fazer. Não quer participar. Eu quero contratar uma empresa. Você vai lá, faz. Você vai lá e faz isso. E me traz aqui o resultado. Não. Desta forma eu não trabalho. Você quer, você está pronto, chegou a tua hora, conta comigo 100%. Sim. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Sabe que quando eu comecei a dar treinamentos, foi em 2017. E eu já cometi uns erros desses, de tipo, o empresário fala assim, eu vou mandar a minha equipe. Quanto que é o treinamento para minha equipe? E eu fazia o treinamento só para equipe. Cara, e dava tanta merda. Porque esse empresário não estava pronto para a nova equipe que ele ia receber. Porque ele não estava dentro do treinamento. Porque ele não estava na mesma energia. E aí teve uma vez, eu lembro que eu fiz um trabalho para uma empresa que eles vendiam crédito consignado. E aí, depois dos treinamentos, começou uma onda de demissão. A galera começou a pedir demissão. E o cara veio falar para mim, nossa, eu paguei você para fazer o treinamento e agora meus funcionários estão pedindo demissão. E imaturidade, né? Então, eu potencializei tanto aquelas pessoas e elas voltaram para um ambiente onde não encaixava mais elas. Então, elas viram, cara, eu posso muito. Então, quão importante é, eu sempre falo, a empresa é reflexo do dono. Então, começar pela mentalidade do dono, ampliar essa mentalidade para que ele possa ampliar a empresa dele. E aí, sim, ele dá os recursos para as pessoas crescerem. Exatamente. E é importante ele entender que ele faz parte e faz falta para o negócio, Sim. não para o dia a dia da empresa. Sim. O dia a dia da empresa, ele é delegado para o colaborador. Agora, a inspiração, a energia que ele coloca no negócio, é disso que o colaborador se alimenta. Né? Ele olha para o dono e diz assim, essa é minha inspiração. Sim. Isso é uma venda, eu falo. Porque o dono, todo dia, ele está vendendo. Que tipo de empresa ele tem? Ele está vendendo um sonho para o colaborador. Porque quando o colaborador decide trabalhar na empresa, não é pelo salário apenas. Cada vez menos é pelo salário, né? Cada vez menos. É sobre o que ele acredita naquela empresa, né? Exatamente. E hoje, que tipo de empresa você atende? Eu atendo empresas na área educacional, atendo na área médica, grandes players do mercado. Então, são pessoas que querem, de verdade,
olhar para a gestão de pessoas e entender que as pessoas podem, sim, agregar valor ao negócio. Então, pequenas, médias e grandes empresas. É quem quer. Quem quer. Não quem precisa, Não. né? Quem quer. Quem quer. Ô, Rô, fala um pouquinho da sua trajetória, né? A Rosângela menina lá atrás. Quando você pensa em Rosângela menina, qual é a idade que vem na tua mente? 10 anos. 10 anos. A Rosângela, com 10 anos, ela imaginava que hoje seria essa mulher, essa profissional, fazendo o que ela faz hoje? Como que era a tua jornada? Conta um pouquinho de onde você é, de onde você veio, quais foram suas experiências. Nasci em São Paulo, na região da Penha, e sempre fui uma criança inquieta, sempre fui uma criança cheia de sonhos, uma criança que qualquer ideia que fosse apresentada para mim virava algo muito grande. Participava da comunidade junto com a minha mãe, nas igrejas, nas reuniões na casa das pessoas, recolhia prendas que o padre pedia para fazer as quermesses, então eu tinha lá 20 pessoas junto comigo, 20 crianças, na casa de pessoas por pessoas, pedindo prenda para poder montar a quermesse. Então, sempre tive a liderança muito presente no meu dia a dia. Comecei a vender coisas de catálogo com 10 anos de idade, já tinha o meu dinheiro, pegava o ônibus, ia até a Penha e comprava bijuterias. Sempre entendi que o trabalho era o meu estilo de vida. Amo trabalhar, sempre. O trabalho esteve à frente da minha vida. Então, desde muito cedo, eu trago essa força, né, em relação ao trabalho. Fui secretária de presidentes de empresa no início da carreira e sempre tive muita habilidade de conciliar as coisas. Quantos anos, mais ou menos? 15 anos eu já comecei como secretária. Então, fui crescendo dentro das empresas e entendi que psicologia era uma área que fazia sentido para mim. E um dos meus gestores disse assim, aqui não tem lugar para psicologia. Essa foi a sua primeira formação? Foi. Aqui não tem lugar para psicologia, aqui você tem que ser biomédica. Ou você faz biomedicina ou não tem vaga para você aqui. Falei, tá bom, fui fazer o vestibular de psicologia. E saí e comecei, então, a estudar, só que como é que eu iria me sustentar? Não poderia contar com a minha família, financeiramente falando, então eu comecei a fazer bijuterias para vender. E a minha mãe, o empreendedorismo sempre esteve na veia. Lá atrás. E a minha mãe foi comigo até a 25 de março e me comprou R$100 de peças de bijuteria. Não dava para comprar os alicates, eu peguei um alicate de unha e comecei a fazer a bijuteria. E no final da montagem do colar, eu cortava o colar ao invés de fechar a peça, porque tinha fio, né, o alicate. Então, ele acabava destruindo a peça. E eu montei o mostruário todo de bijuterias para o primeiro dia de aula. E eu cheguei na sala, entrei, abri o mostruário num tablado que tinha na frente da sala e as mulheres todas da sala vieram e começaram a comprar. Rosângela, você recebeu? Alguns eu recebi, outros talvez não, mas eu iniciei vendendo bijuterias. Aí eu tinha a minha barraquinha nas feiras de artesanato e eu fui construindo isso. E quando eu pude fazer um estágio, eu saí da minha área de secretaria e fui para um estágio, ganhando menos da metade do que eu deveria ganhar. E era em qual área o estágio? Psicologia. Psicologia. Eu não abri mão. Eu queria fazer o estágio na área. E quando eu me formei, estava próximo da minha formação, eu já tinha muita experiência em RH. Eu já fazia RH nos dias. Aí fiz o meu estágio final no Albert Einstein, terminei o estágio e fui para o mercado de trabalho. Né? Então, esse estágio já era na psicologia em RH. Isso, tá. Psicologia em RH. E aí, a Breda Turismo teve uma oportunidade de eu fazer estágio também na Breda Turismo e fui, então, efetivada lá dentro. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, nessa época, 18, 20 anos, que foi quando eu me formei, 22 anos. Aí, fiquei 10 anos dentro da Breda Turismo, que é do Grupo Constantino, uma empresa do Grupo Constantino. A partir daí, então, eles criaram uma nova empresa e me chamaram. Nesta época, eu já estava na holding, que fazia a gestão de todas as empresas do grupo. E no dia que eles me chamaram, o Constantino Júnior me disse, Rosângela, nós vamos montar uma nova empresa e nós gostaríamos que você fosse o nosso RH. Qual empresa? Não temos um nome ainda, mas é uma companhia aérea. E na hora que eu recebi essa notícia... Nesse momento, lá na Breda, você tinha... Quantas pessoas que você fazia ali a gestão do RH? O RH, nós tínhamos 4 pessoas e eu cuidava de toda a liderança da empresa. Eu estava em cada pedaço da empresa. Eram quantos colaboradores? No total, ali,
uns 800 colaboradores. Então, você tinha um Motoristas time de 4 ônibus pessoas que cuidava isso. Mas eu tinha o RH dentro de cada departamento. Tá. Então, eu dissolvia as questões de RH e empoderava a liderança a atuar como RH. Eu era, de verdade, uma facilitadora ali dentro, né? E sempre na minha carreira, eu fui a pessoa que estava nos problemas da empresa. Eu sempre fui chamada, enquanto gestão de pessoas, para olhar para a empresa como um negócio, como um todo. Então, não existia uma ação dentro da empresa que eu não estava participando. Né? Desde a ponta com o colaborador até... Porque tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre Mas, pessoas. então, muitas vezes, eu vejo donos e lideranças... Ah, vai lá, fala com o RH. Resolve com o RH. Tá ruim, contrata, demite. E não é assim que funciona, né? Porque... eu tinha uma mesa, por exemplo, essa é uma dica que eu quero deixar aqui. Uma área, e infelizmente não queria aderir às questões da área da qualidade ou da área de gestão de pessoas. Porque mudança gera resistência. Gera resistência. E eu não ia nesta resistência. Eu sempre fui atrás de quem queria realmente implementar. E a manutenção era uma área que as pessoas do administrativo não chegavam. A Rosângela foi até lá. E eu ganhei uma mesa no meio do centro de manutenção da Breda. E lá eu desenvolvi todas as atividades da área da qualidade e eles ganharam prêmios com maestria. E aí o administrativo olha e fala, a gente quer também. Faz aqui com a gente. E aí eu vou e implemento isso dentro da área. Isso faz a diferença, essa proximidade, né? Essa empatia de entender, tudo bem, a gente tem um desafio, a gente tem uma resistência, a gente tem que entender que as pessoas só entregam aquilo que elas têm. Então, se toda mudança gera medo, gera receio. Então, qual que é o primeiro comportamento? Ele é reativo. A pessoa, ela não vai querer fazer e tudo mais. Só que quando o gestor, o líder, né? E até mesmo o RH não tem essa visão humanizada, eles vão para a briga, eles vão para o embate, eles vão na disputa de força. E isso, gente, só prejudica a empresa. E, principalmente, apontar as áreas que não estão fazendo parte do processo, ao invés de entrar na área e dizer, vem até aqui, eu estou aqui para te ajudar, quais são as suas dificuldades? Então, ser esse mediador é papel de RH. Sim. É papel de ter uma escuta ativa e entender o que está por trás daquela fala de resistência, né? Sabe uma coisa que me veio muito forte aqui, quando você fala o papel do RH? Nessa minha jornada, né, eu estou atuando desde 2017 na área de treinamento, desenvolvimento, e quando nós falamos RH, as pessoas confundem com o departamento pessoal. Sim. Como que é o RH da tua empresa? Tua empresa tem um RH? Ah, tem assim, a folha de pagamento. Meu Deus do céu. Rô, já dá essa aula aí. O que é um RH funcional, de verdade? Para que quem está ouvindo entenda, cara, eu não tenho um RH. Primeiro, olha aqui, para eles, profissional de RH. Uma aula para eles. Primeiro, para o profissional de RH. O profissional de RH ele tem que entender quais são as diretrizes organizacionais, aonde essa empresa quer chegar. Qual é o sonho dos donos? E o papel do RH é traduzir esse sonho para a ponta. A ponta tem que ter clareza e certeza do que eles estão fazendo e da importância deles dentro da organização. E você, como RH, você vai transitar pela empresa inteira, convidando toda a empresa a fazer parte deste sonho. Então, essa tradução, essa tecla SAP, é papel do RH fazer. Isso do profissional. O dono da empresa ele tem que entender que não é só salário, não é só o salário pago em dia, não é só o benefício que ele dá para o colaborador que torna o colaborador engajado, que faz o colaborador vestir a camisa da empresa. Ele precisa se sentir participativo, ele tem que entender a importância dele lá, o que acontece se ele não fizer a parte dele. E outra coisa, deixe o seu colaborador usar a mente. Tem muitos empresários que contratam as pessoas, pedem para tirar o pescoço, colocar no armário e entrar só com o corpo para trabalhar. E isso é terrível. Porque você contrata uma pessoa que pensa, uma pessoa que é líder comunitário, uma pessoa que atua como um chefe de família em casa, que tem o seu dia a dia gerido e controlado, e na empresa ele vira uma criança adaptada. Ele deixa a cabeça lá no armário, entra com o corpo, trabalha, executa as atividades e vai embora. E você perde a grande oportunidade de ter pessoas que pensam e te ajudem a pensar o seu negócio. E isso deixa o colaborador desmotivado, porque se as forças e habilidades deles não são utilizadas, vai atrofiando. E aí vai gerando um desengajamento. E isso vai gerando o quê? Uma coisa emocional, né? A parte da inteligência emocional vai afetando o emocional dele. Esse emocional, cada vez mais prejudicado, reflete lá na família dele,
Porque aquilo que ele não consegue se posicionar e falar dentro do trabalho porque ele não tem espaço, ele vai descarregar na família. Exatamente. E descarregando isso na família, ele vai gerar problemas familiares, problemas de saúde, e aí começam a vir outros problemas de vícios e tudo mais. E onde que vai? Para a empresa. É o colaborador que vai trazer atestado, que vai no médico, que vai ficar doente. É um ecossistema, é uma engrenagem, É uma engrenagem. Tem uma questão que é assim, sempre é mais fácil falar que o problema está na empresa. Porque nas outras áreas da minha vida é muito mais difícil eu tomar decisão, porque eu tenho um emocional extremamente envolvido ali. Então, na empresa, eu posso dizer, aqui eu não me sinto bem, aqui eu tenho um ambiente tóxico, aqui eu não estou produzindo adequadamente, então eu vou embora, ou eu não vou me dedicar nesse negócio, porque na empresa eu dependo dessa organização, eu dependo para viver, eu dependo com a minha remuneração, então eu preciso deste trabalho. Então, logo, eu projeto as minhas questões aqui. Se eu tenho um ambiente aberto, um ambiente de comunicação ativa, um ambiente onde eu posso participar, este espaço fica muito mais seguro, fica muito mais gostoso de trabalhar. E eu quero vir para esse espaço. E eu olho lá na minha casa e falo bem desse espaço, então a minha família começa a torcer pela empresa, pelo negócio, ama o chefe, né? Isso é legal. Ama os colegas de trabalho. Quando tem um evento da empresa, a família vai e torce pelo negócio. Né? Então, tudo isso é muito bacana. Sim. Porque é como se a família fosse o patrocinador desse colaborador para a empresa. Porque, às vezes, vamos lá, a empresa tem todo esse sistema de integração, tem os eventos que conectam, tem as premiações e bonificações que faz com que esse colaborador curta isso com a família dele. E aí, o dia que esse colaborador chega em casa para falar mal do chefe da família, a esposa vai ser a primeira defesa. Você tá maluco, é? O teu chefe... que a gente ganhou aquela viagem, aquele jantar, e não sei o quê. E aí já dá aquele puxão de orelha, né? Então, existe sim conexão. O colaborador não é só aquela pessoa que você vê na sua frente todos os dias. Ele tem uma história, ele tem uma vida, como você tem a sua vida também. Então, colocar o empresário para olhar para isso e colocar o colaborador para olhar tudo que o empresário passa. Sabe contar histórias? Sim. O colaborador ama ouvir as histórias. Sim. Como começou essa empresa? Como começou essa empresa? E que coisa louca, né? Ao longo dessa jornada, eu fiz muita construção de missão, visão, valores, aí eu sempre vou para a história da empresa. E muitas vezes o colaborador agora não sabe como foi fundada a empresa, como começou o negócio. E muitas vezes o dono, ele acha que as pessoas já sabem, mas ele nunca sentou para contar a história e a jornada. Olha, eu comecei a vender lá no porta a porta, depois eu abri minha primeira loja, essa é a terceira loja. Porque quem chega acha que sempre foi desse tamanho a empresa. Só que existe uma jornada. E quando o colaborador sabe qual é essa jornada, ele passa a honrar e respeitar mais aquela história. Então, sempre foi assim, com essas cadeiras boas, essas mesas de computadores? Não. Antigamente era daquele jeito. Então, ele começa a valorizar o que tem. Isso. Porque se ele não tem essa noção, parece que o que tem aqui não presta. Nossa, esse computador não funciona, essa cadeira é ruim. Tá, peraí. Você está vivendo o melhor momento da empresa agora. Então, seja grato. E essa questão da gratidão muda muito a energia dentro da empresa, né, Rô? Como você falou, da empatia, desse engajamento e tudo mais. Tudo é energia. Não tem coisa pior do que a pessoa chegar para trabalhar e ela já sente um peso, assim, sabe? Aquele ambiente tóxico, aquele ambiente onde as pessoas não conversam. A pessoa já sai de casa sofrendo. Ela já vai dormir hoje sofrendo que amanhã ela tem que trabalhar. E aí, tudo isso vai refletir onde? No cliente. E aí, muitos empresários não entendem. Por quê? Os clientes não ficam. Por que não fideliza cliente? Por que tem contrato que fecha e perde contrato? Tem muita energia envolvida nisso, né? Muito. E o colaborador, ele tem níveis de desenvolvimento dentro do negócio. E a gente precisa entender isso, né? Quanto mais ele é colocado a suprir e superar desafios, mais forte ele fica dentro da organização. Mais envolvido, mais envolvido ele fica. Ele pode ir embora? Pode. E o teu papel como gestor é sempre estar preparado para substituir as pessoas. Sim. Agora, se você não mapeia quem está dentro da tua equipe, se você não entende quem está dentro da sua equipe, você não sabe quem você valoriza, você não sabe quem você incentiva, você não sabe quem você premia, e você faz a mesma coisa com todos, e aí você perde, porque as pessoas são diferentes e estão em estágios de entregas diferentes dentro da organização. Isso faz muita diferença. Então, quem são as pessoas de maturidade alta dentro do seu negócio? Quem são aquelas pessoas que você pode cuidar, que você pode investir, que você pode dar cursos, que você pode torná-las um segundinho dentro da tua empresa? Quem é o teu sucessor ali? Quem vai ser as pessoas que vão substituir
as atuais lideranças que existem no negócio. O líder, ele precisa também ter essa visão. Então, o dono precisa enxergar isso, o líder precisa enxergar e a empresa inteira precisa entender que existem, sim, momentos e níveis diferenciados de desenvolvimento. Sim, Né? isso é fantástico. E aí, voltando lá, da Breda, eu sou dessas, tá? Que eu não esqueço das coisas. Eu pego lá o gancho. Voltando lá, a história que você tinha esse time de 4 pessoas, 800 colaboradores, e fez todo esse movimento. E aí chegou... Porque quando a gente entrega, né, o nosso trabalho com o objetivo de servir, novas portas se abrem e coisas inesperadas vão direcionando a gente para coisas maiores ainda, né? Então, muitas vezes as pessoas elas ficam focando só no que não está acontecendo, mas se esquece de focar nas oportunidades que estão acontecendo no momento. Então, a vida de hoje é uma preparação, é um degrau daquilo que a gente vai viver no amanhã. Só que a gente não tem noção. A gente já quer ver o que vai acontecer, sem focar no entregar o melhor hoje, né? Então, você estava ali entregando o seu melhor naquele momento, e aí chegou um convite da Hold. Que convite foi esse? Vamos montar uma companhia aérea e conversamos, e você foi a pessoa escolhida para construir este novo negócio conosco. Você topa? Quantos anos você tinha? Novo negócio. 30 anos. Nem era casada ainda. E eu disse assim, uma companhia aérea? Meu Deus, vocês vão montar uma companhia aérea? Eu quero, conta comigo. Eu sempre fui uma fiel escudeira dentro da empresa, né? A empresa, eu era uma colaboradora que a empresa tinha certeza que podia contar comigo em todas as situações. Eu fui uma intraempreendedora, né? Aquela minha capacidade de empreender desde lá dos 10 anos de idade, ela me acompanha e eu usei toda essa energia dentro das empresas. E eu disse assim, lógico, conta comigo. Qual o nome da empresa? Não temos. Quantos aviões? Também não sabemos. E a marca do avião? Modelo da aeronave? Não temos também. E como vai ser o uniforme? Também não sabemos. Tudo isso vai ser construído. E essa empresa tem que ser montada em 5 meses. Uau! Nós estamos no mês de julho, ela precisava ser montada, então, inaugurada em janeiro de 2022. E eu disse, ok. Quando eu saí da sala, óbvio que a minha formação me dizia assim, vai e faça isso. Mas a minha autocrítica dizia assim, você não está preparada para isso? Por que você vai pegar um negócio desse? Você está tão bem aqui, todo mundo te conhece todas as áreas da empresa, você domina os assuntos aqui, nada de braçada, tranquilamente, o que é que você vai se envolver com companhia aérea? Rosângela, você já voou de avião alguma vez na sua vida? Não. E como é que você vai escolher piloto, comissário, agente de aeroporto, mecânico de aeronave? Se cair um avião, a culpa vai ser sua, viu? Desiste disso. Tem um processo muito louco, né? Que é muito inconsciente. Eu trago isso muito dentro do olhar sistêmico, né? Dentro da nossa mente sempre vai ter um anjinho e um demônio. Sempre. Sempre vai ter esse diálogo interno. E o autoconhecimento, ele nos prepara para filtrar esse diálogo e entender o que faz sentido, o que é meu, o que não é meu. O que eu estou carregando do meu sistema familiar, de incertezas, de dúvidas, de bloqueios, que está me fazendo olhar com medo para essa oportunidade. Então, isso é muito natural. Só que tem pessoas que elas se bloqueiam e desistem das oportunidades, e tem pessoas que elas enfrentam sabendo que aquele que deu a visão, aquele que te escolheu vai te capacitar, que é Deus, né? Para conduzir. Eu sempre falo, Deus, eu nem sei o que vai ser, só me capacita que eu tô indo. E a gente nunca vai ter todas as ferramentas, a gente nunca vai estar preparado o suficiente, a gente nunca vai estar pronto o suficiente para fazer um novo. E a jornada é o caminho que vai nos preparar para isso. Isso. E é muito legal você falar isso, sabe? Porque algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas têm ali oportunidades incríveis batendo na frente delas. Elas conseguem fazer conexões incríveis, mas fica com esse medo, com esse bloqueio, com esse julgamento. Essa semana eu gravei um stories que foi pancada, porque tem os meus momentos de revolta, sabe? Eu abro o Instagram e falo, e essa semana foi dessas. Eu falei assim, eu tô cansada de ver tanta gente boa sem resultado. E aí eu fiz uma entrevista com uma mulher para minha mentoria, e a mulher era dessas boas, sabe? E aí eu peguei e falei assim, olha, eu nem te conheço direito, mas eu vou falar de um sentimento que você tem. Você fica vendo um monte de Zé Ruela aí, tendo mais resultado que você, e fica pé da vida com isso. Ela, nossa, é isso mesmo, Priscila. Eu falei, tá, e o que você vai fazer por isso? Sabe qual é a sua diferença pro Zé Ruela? É que o Zé Ruela tá fazendo.
o melhor que ele pode com o que ele tem. E não adianta você ser boa do jeito que é se você não acredita em você. Então não é só sobre competências e capacidades, é sobre o quanto você acredita. Porque o Zé Ruela, ele pode não ser bom tecnicamente, mas ele acredita tanto no que ele vai fazer que ele acaba se tornando bom. Não é? É isso mesmo. E neste momento, se você não se conhece, se você não entende a sua capacidade, e se você não tem o propósito, né, que é essa direção a seguir, você sim é tomado por esse sentimento de incapacidade e você volta para o estado conhecido, para o lugar seguro e fica lá. Frustrada. Todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida, foi para o melhor. Com muito medo, com muita insegurança, mas eu sempre entendi, se chegou até mim, é porque eu posso realizar. Eu tenho uma frase, né? Eu sou muito brincalhona, assim, sabe, Rô, nas coisas, porque eu acho que tem que desconstruir as coisas, né? Eu falo, cara, coloca a fralda e vai. Vai não, vou de fralda. E aí, óbvio, quando eu tomei a decisão, eu comecei a olhar para o outro lado também, que o universo estava se abrindo à minha frente. Sim. Quanto aprendizado, quanta gente nova, quantas coisas diferentes. E mais do que isso, eu ia trazer todo o jeito de ser deste grupo que eu já conhecia. Já estava na cultura. E eu ia implementar numa nova empresa, numa empresa tranquila, numa empresa acessível, numa empresa friendly, né? Uma empresa que era carinhosa e tinha tudo a ver comigo. E aí eu comecei, então, a entender, sim, que eu conseguiria dar conta de tudo aquilo. E aí, com todos os colaboradores, também outros gestores foram convidados e participaram do processo, conseguimos, então, cuidar da empresa e fazê-la nascer no ano de 2022, né? E aí, em janeiro de 2022, primeiro voo, como foi isso? Fantástico, foi um voo que saiu de Brasília, então nós estávamos em Congonhas esperando esse avião pousar. E quando ele pousou, branquinho, com aquelas letras laranjas, e me emociona até hoje. E me arrepia, e eu sabia que tinha um pedacinho daquele avião que eu estava nele, que a minha equipe estava nele, né? E que cada parte da empresa estava ali. E o Constantino Júnior nos presenteou com uma aeronave. E o símbolo da aeronave era um time de águias. Éramos nós. Todos os aviões têm colado até hoje um time de águias. Foi uma homenagem que ele fez aos colaboradores e entregou. Né? Então, isso era o que a gente fazia lá. E os colaboradores, eles usavam, né? Colocavam símbolos no cinto, eles colocavam, tinha tatuagem, tinha o boné, tinha a mochila, tinha o uniforme, tudo era Gol. Era uma legião de pessoas que trabalhavam para construir a primeira companhia aérea do século XXI. Então, foi muito bacana, sabe? O nível de engajamento altíssimo das pessoas. Que bacana. E aí, quanto tempo você ficou dentro da Gol? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E eu fui convidada recentemente no aniversário da empresa. E quando eu cheguei na empresa, então eu já estava fora há mais de 10 anos da companhia. Quando eu entrei, eu estava lá, viva. Eu estava dentro da organização. As pessoas me cumprimentavam e contavam e lembravam dos filmes. Legado, né? Legado. E eu sentei do lado de um dos acionistas da empresa. E ele olhou para mim quando eu estava passando o filme das crianças, que foi um filme lindo, né? E depois um filme da inauguração da empresa, com aquela música que ficou gravada na mente de todos lá. Ele olhou para mim e falou, não vai chorar, hein? Porque era assim mesmo, eu chorava. As dinâmicas que nós fazíamos com a tripulação, com os comissários, era sempre com muito cuidado, com uma escuta muito ativa. E o RH era um lugar de acolhimento, sabe? Muito bacana, foi uma experiência absurda. E se eu não tivesse dito sim, Priscila? Eu fico imaginando hoje que eu teria perdido tanta coisa maravilhosa, né? Então, é fantástico quando você tem medo, insegurança. Isso só acontece porque você é um profissional. Sim. Porque você tem senso de responsabilidade. Sim. E aí você olha e se avalia e entende o que você precisa fazer para acompanhar tudo isso e vai. E aí você tem histórias lindas para contar depois, né? Sim. Eu falo assim, ó. Toda oportunidade que chegou para você, é sua. Se chegou algo, se chegou uma parceria, chegou uma conexão, é porque você está pronto, capacitado e vai dar tudo certo. Mesmo que você não ache que esteja, você está. Antes das coisas acontecerem, materialmente, antes dos frutos chegarem, a nossa mente já chegou primeiro.
o nosso estado vibracional já acessou primeiro. Tudo é frequência, eu falo muito sobre física quântica. Então, quando eu atraio uma pessoa, é porque a minha energia já chegou primeiro. E essa pessoa estar aqui é só uma materialização daquilo que é a minha energia. Então, a oportunidade é assim, as coisas são assim. A minha frequência já chega primeiro do que, às vezes, a minha mente pode chegar. E a desconexão é o mesmo caminho, né? O mesmo quando caminho. um cliente sai, quando um colaborador sai, quando alguém sai da sua vida, desconectou e tá tudo bem. Então, antes de acontecer de fato, o físico, o frequencial já foi antes, gente. O casamento é a mesma coisa. Antes de acontecer a desconexão física, a frequência já foi antes. Já está desconectado faz tempo. Um desligamento de um colaborador, um desfazer de uma sociedade, uma parceria. O físico é só uma concretização do que está sendo construído antes através da frequência e do pensamento, né? Ô, Rô, e aí você ficou na Gol 10 anos, qual foi o tamanho do time ali que você geriu? Quantas pessoas tinham ali dentro daquilo que você começou com a RH lá dentro? Nós tínhamos uma equipe com aproximadamente 100 colaboradores, e aí já era grande, e nós colocamos o RH dedicado. Então, cada vice-presidência da empresa tinha uma pessoa da área de gestão de pessoas inserida na área. E ela cuidava daquela área com muita personalidade, com muita propriedade, atuando efetivamente naquilo que a área demandava. Porque cada área tinha um nível de necessidade diferenciado. E isso foi bem bacana lá dentro. Tá. E aí, 10 anos lá, qual que foi esse momento? Por que saiu? Se era tão bom, se era tão... O que aconteceu aí? Tinha uma grande amiga, a doutora Carla Sarni, né, que é uma grande empresária. E o meu pai foi paciente dela lá em cima da padaria. Quem conhece, quem já ouviu a história da doutora Carla Sarni, sabe da trajetória dela. Maravilhosa. E ela começou, de fato, em cima da padaria mesmo, e meu pai era um paciente dela. Foi o primeiro consultório dela? Foi o primeiro consultório dela. E um dia ele contou que a filha dele trabalhava na Breda e ela mandou uma sacola de roupas para ele. Leva para sua filha escolher algumas roupas. Eu falei, pai, eu sou dentista, vende roupa. Ah, vende, ela atende, vende roupa. E doutora Carla sendo doutora Carla. Sim. E aí eu fui até ela para devolver a sacola de roupa e aí logo ela me perguntou, você trabalha na Breda? O que você acha de nós montarmos um consultório dentro da Breda? De odonto. De odonto. E eu disse, ótimo, que para o RH o que ele mais quer é ter um benefício deste jeito para o colaborador. Então, os motoristas tinham qualquer problema para cuidar do dente, ele cuidava lá dentro da empresa, pegava o ônibus e ia trabalhar. Então, reduzia absenteísmo, para o RH foi perfeito. E ela era uma parceira muito bacana, atuava nas festas, ela dava brindes, presentes, ela era muito bacana. E ela me conheceu, então, e entendeu a minha capacidade de fazer processos seletivos, de dar treinamentos, de cuidar de RH, e falava assim, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. E eu dizia, não, eu estou na Breda, tenho muita coisa para fazer ainda. Daqui a pouco eu estou na Gol, né? 10 anos passaram, eu estou na Gol, tenho muita coisa para fazer ainda. E ela foi sempre me convidando para fazer palestras, para treinar. E aí, nesse período de entre Breda e Gol, a gente está falando de 12, 13 anos? As duas empresas, 20 anos. Como você conheceu ela? No comecinho da Breda. Que você já conheceu ela? Já conheci ela. Então, há 20 anos existia um namoro aí. Existia uma questão que era essa vibração, né? Vamos fazer alguma coisa juntas? A frequência chegou primeiro. Chegou primeiro. E aí, nesses 20 anos de relacionamento, de conexão, ela construindo todo o know-how e o império dela, que hoje é um grupo, o Grupo Salos, né? Grupo Salos. Que é... O ecossistema na área da saúde, Sorridentes, Geolaser, Olhar Certo, Amo Vacinas. Amo Vacinas. Isso. Então, ela construindo ali, até então era só Sorridentes, né? E aí você vendo todo esse movimento, essa conexão, e aí chegou o dia. E aí chegou um dia que ela disse assim, Rosângela, eu preciso de uma área de treinamento na empresa. Eu preciso formar o meu franqueado. Vem trabalhar comigo. Ela já tinha quantas unidades da Sorridentes na época? Eram 24 unidades. Tá. Muitas unidades próprias. Eles tinham acabado de entrar pro franchise nesse momento e estava solidificando tudo, né? E eu olhei para a Gol e vi tudo que tinha sido construído. Tudo que eu tinha conseguido fazer pela organização. E eu entendi que, naquele momento, era uma empresária que eu poderia contribuir muito para a vida dela, para o crescimento da empresa. E que eu também iria para uma área, que era o franchising, completamente nova, diferente, lidando com empresários. Isso era que ano, Rô? 2008, 2009. Estava começando ainda essa questão 2009, aí nós compramos uma franquia,
Então, Pra ver como compramos uma franquia da Sorridentes, na época, vendi a casa e compramos a franquia. Pronto. Morei com a minha mãe 2 anos. Você mesmo comprou a franquia? Sim, meu marido tocava a franquia. Tá. Vendi a casa e paguei a franquia. E eu não morava em lugar nenhum. Aí eu comprei uma outra casa e fui pagando lá as prestações, morei na minha mãe 2 anos e começamos o negócio. Quando eu entrei na franquia, eu entendi tudo que era preciso ali, tudo que era necessário. Isso é viver. Era uma negócio, marca né? grande, uma marca forte, uma marca muito bem intencionada, só que faltava metodologia, faltava uma série de coisas, como tudo que começa, Sim. né? E aí eu disse assim, Carla, agora eu venho. E fui, então, Então, para a primeiro você franqueadora. comprou a franquia para entender os desafios. E aí depois eu fui para a franqueadora. Tá. E aí a primeira coisa que nós fizemos na franqueadora foi, doutora Carla, vai fazer Empretec. Vai para lá. E aí o doutor Kleber, que é o esposo dela, disse assim, Rosângela, se você conseguir fazer a Carla ficar 9 dias trancada, porque na época eram 9 dias, né, imersão, eu te dou um vinho. E aí eu ganhei o vinho, porque ela ficou. Ela colocou a empresa inteira para fazer o Empretec junto com ela, né, vendendo e fazendo as atividades, e fez. E aí ela foi reprovada, né, ela faliu a empresa dela no Empretec. E ela conta Eu isso para também todo fali, mundo. Então. sabia? Eu fiz Ela o Empretec em conta isso. 2015 e foi o maior aprendizado que eu tive. Foi. Porque na época, em 2015, eu tinha uma agência de marketing que também estava falida. Então, uma coisa é igual a tudo. Então, ali eu pude perceber os comportamentos que eu tinha na minha empresa real. E aí nós trouxemos este conteúdo para os franqueados. Então, o primeiro movimento dentro da franqueadora foi olhar para o franqueado e entender o que é ser empresário. Quais são as áreas que você deve cuidar, mesmo sendo um consultório com 3 colaboradores e 8 dentistas. Você precisa ter uma estrutura de vendas, de RH, de marketing, finanças. Liderança. Você precisa cuidar desta empresa. Porque geralmente, o empresário faz o quê? Ele monta a empresa, e aí ele senta lá numa sala bem linda que ele monta para ele e fica lá dentro. E Porque pronto. eu comprei uma franquia. Isso. E a franquia faz tudo. E aí tem outro perfil de empresário que compra franquia, que é aquele que fala, eu sou só um investidor, que bota o dinheiro e acha que alguém vai fazer. Não vai fazer. Então, Rosângela, o meu RH dentro da Gol foi um RH completamente diferente dentro da franqueadora. E o Grupo Salos trouxe a maturidade profissional, que era olhar para o empresário e entender que existem receitas, despesas, que a conta tem que fechar, e que tem vezes que eu não consigo pagar as contas, e que eu preciso reinventar, e que eu preciso olhar para o negócio de um jeito diferente, e que eu não posso desistir. Isso foi um nível de amadurecimento muito grande. Legal. Né? Então, foram mais 11 anos ali junto com a doutora Carla, de Salos. E chegou um momento que eu comecei a montar cursos, porque as pessoas me pediam muito. Rosângela, você dá curso externo? Eu quero participar de um curso seu. E a gente começa a sentir um chamado, né? Quando você está pronto para a próxima fase, vem um chamado. Evidências, né? Eu sempre falo da história do João e Maria, que deixava, né, as pistas. Isso. Haverão sinais, né? Haverão sinais. Então, você começa a receber um chamado, que é algo muito forte dentro de você, te dando uma inquietação com o que você tem, com uma vontade de crescer, você não sabe muito bem o que é. Esse lugar que era tão gostoso, acolhedor, passa a não ser mais. E o novo começa a despontar e vem o medo. E esse lugar é importante você identificar na tua vida. Porque a gente passa o dia a dia e não olha para o dia a dia, para a vida. A gente não sente as coisas, né? Passa, só passa. E quando você para sentir esse incômodo, você entende que tem uma luz ali, que é um novo caminho. Sim. E eu montei, então, meu primeiro curso, Coaching para Mulheres Empreendedoras, com uma amiga, a doutora Selma Amaro, que é psicóloga e atua em consultório. Então, eu tinha o mundo empresarial e ela tinha a parte toda de consultório, de questões emocionais. Sabe o link que eu fiz aqui? A minha mente é muito louca. Tá. Mulheres, né? Então, você montou o primeiro coach para mulheres aqui. Você de 10 anos lá, o que você começou a vender? Você na faculdade, para quem você começou a vender? Olha isso, Pri. Não é? Olha aqui, arrepiei também. Maravilhosa. Verdade. Olha isso, que lindo.
Continue. Verdade, isso. Ó, não tinha tentado, não estava com Olha, consciência para isso, verdade. Olha que lindo isso. E eu comecei, então, a atuar com as mulheres. E a doutora Carla me chamou e disse assim, conversando sobre a empresa, eu falei, Carla, estou fazendo meu curso de mulheres empreendedoras. Ela disse assim, ué, que curso é esse? Eu contei, falei, é de sábado, de domingo, não me atrapalha na semana. Ela falou, quero participar. Falei, tá bom. E, ó, pra eu ter a doutora Carla numa aula, imagina, seria perfeito. Ela foi e fez a última parte do evento. Era um curso de sábado e domingo, ela participou no domingo. E as mulheres amaram, óbvio. Ela foi embora. Na segunda, 8 horas da manhã, o telefone toca. Rosângela, sobe aqui. Para com esse seu curso, não vai dar em nada. Para. Eu preciso de você aqui na empresa e eu quero que você fique comigo mais 5 anos. Que então, ano eu tinha que era esse? 5 anos com ela, né? E ela falou, eu quero que você fique comigo mais 5 anos. Que ano 2013, 2014, Tá. mais ou menos. Eu quero que ela fique eu quero que você fique mais um tempo aqui comigo. E para com esse Porque negócio ela de sabia, curso. se você engrenasse lá, era uma questão de Provavelmente, tempo. a energia que você falou, É, né? Já estava sinalizando isso. Sim. E aí eu olhei e falei assim, ok, abri mão para me dedicar mais 5 anos na organização. E aí, neste momento, você cinde, né? E aí você volta para aquele ponto. Já imagina, eu estava num ponto que um novo estava sendo sinalizado, eu vou para o novo e aí eu volto novamente. Então, esta sensação, ela não é positiva, ela não é boa. Mas eu sabia que eu precisava, que eu poderia ainda contribuir para o Porque negócio. esse próximo 5 anos também foi outro momento do Grupo Salos, né? Outro momento. O momento que a doutora Carla deixa muito claro, que ela mostra que foi todo o endividamento que ela passou, todo o reposicionamento da marca. Ou seja, foi um momento riquíssimo para ela, de sair desse estágio e dar o grande salto. E eu vivi e aprendi muito dentro lá do grupo. E passou, então, para mais de 300 unidades. Então, começamos com 24 unidades e foi para 300 unidades. Chegou no final de 5 anos, nós voltamos a conversar e realmente aconteceu o desligamento e eu fui para o mercado. E aí me joguei. Que ano que era? Esse foi antes da pandemia, 2019. 19, tá. 2018, 2019, eu resolvi que eu iria continuar o meu trabalho, só que agora não mais dentro de uma empresa. Eu gostaria de estar em várias empresas, fazendo e transbordando o que eu conhecia, o que eu pudesse contribuir. Dar acesso, né, Rô? Eu falo que nós que trabalhamos com mentorias, com treinamentos, a gente dá acesso quando a gente é livre, no sentido de... Eu nunca gostei muito de questão de exclusividade, sabe? Então, eu já recusei alguns clientes, falei assim, mas você só vai trabalhar para mim. Não vou trabalhar só para você. É uma missão, um propósito, é um chamado que não... gente, uma coisa que eu falo. Nunca foi sobre dinheiro. Nunca é e nunca será. Porque se a gente coloca, eu vou fazer isso só por dinheiro, cara, a gente nem faz, né? Não Porque faz. pro negócio começar a dar dinheiro, cara, é tempo. É muito tempo. E quantas vezes eu fiz, sabe, a valor de custo para um cliente porque eu acreditava no cliente. Eu falei assim, cara, eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu acredito em vocês. E esse vai ser o primeiro de um grande trabalho que a gente vai fazer. Então, quando você está no propósito de falar assim, quando a gente trabalha com uma empresa, Rô, aquele CNPJ, por trás dele tem muita história, né? Então, tem um sonho daquele dono, tem empregos que são gerados, famílias que são sustentadas. E teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra, e eu não vou lembrar o nome do cara que disse isso, mas aquilo virou uma grande chave em mim. Que quando a pessoa ela decide se tornar uma empresária, ela assina um contrato. Qual que é o nome do contrato? Que a pessoa assina? Contrato social. Contrato social. E o que significa contrato social? É um compromisso com a sociedade. Então, toda empresa ela tem um compromisso social. E quando o empresário ele só visa o dinheiro, o lucro, ele nunca vai ter dinheiro e lucro. Porque quanto mais ele corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre dele. Mas quando ele entende qual que é o meu compromisso através desse contrato social que eu assinei, e cada empresa tem um compromisso diferente. Então, tem uma empresa que vai entender que é servir o cliente, que é muito rico isso. Quando você pega essa veia, por que a minha empresa existe? Para servir o cliente. Tem outros empresários que eu já vi que ele deixou muito claro que no contrato social dele
é muito importante para ele a geração de empregos. Eu quero gerar empregos. Então, o empresário ele tem que estar para esse sentimento. Por que a minha empresa existe? A tua empresa não existe apenas para te dar um prolabore, apenas para bancar o teu padrão de vida. Porque tudo isso é consequência daquilo que você está construindo, do legado que você está deixando. Então, a empresa existe para algo maior. E estar presente para isso, se fazer perguntas, às vezes você começou a tua empresa com uma intenção. E talvez a intenção, sim, era trazer sustento e dinheiro para tua casa. Mas qual o momento que você está? Porque o sustento e o dinheiro você talvez já tenha. E se você não renovou essa intenção, essa missão, até aquilo que você tinha é tirado de você. Porque são níveis que o negócio passa. Então, o nível do crescimento, do nascimento da empresa, do crescimento, da adolescência, da vida adulta, da vida idosa. Então, se a gente for olhar para a vida, a empresa também passa por esses ciclos. Por todos esses ciclos, né? Então, tem empresas que estão nascendo. E é lindo o nascimento, né? Tá cheio de esperança, de brilho. Só que essa empresa vai querer engatinhar, e aí é um outro desafio. Essa empresa vai querer andar com as próprias pernas e vai cair pra caramba antes de aprender a andar. A maternidade me ensinou muito, sabe? E eu fico vendo o desenvolver das minhas filhas, eu fico muito associando com essa parte empresarial. E a minha filha, Serena, enquanto nós estamos gravando esse podcast, ela tem 3 anos. E a Serena começou a andar com 1 ano e 3 meses. Mas antes de ela começar a andar, ela caiu pra caramba. E eu, como mãe, tive que deixar ela cair pra caramba. E muitas vezes, se a gente entende o nosso compromisso social como empresários, antes de a gente começar a andar, a gente vai cair pra caramba. E muitas vezes o empresário fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque a hora que você começar a andar, você não vai só andar, você vai correr. Né? Então, é muito importante estar para esse estado de presença dentro dos negócios. E muitas vezes, nós que estamos na rua, né, estamos lidando com o empresário, vemos o quanto as pessoas estão tão direcionadas apenas para o dinheiro, né? Isso. Aí esquece de olhar as pessoas, o propósito, e aí essa empresa passa por uma sucessão familiar, que é a fase idosa ali, e aí não tem sucessores para a empresa, os filhos não querem a empresa, e é aquele rolo todo que a gente conhece aí, né? Isso. E é importante entender que neste mundo empresarial não dá para parar. Não existe parar, né? Não existe. É crescimento. Você caminha. Lembra da criança? Ela cresce. Exatamente. Você caminha o tempo inteiro. Então, desistir não é uma opção. Você pode olhar para o negócio, avaliar, dizer, não quero mais. Não faz mais sentido para mim, quero desenvolver outras áreas, ok. Você encerra a sua atividade, encerra o ciclo e tudo bem. Agora, desistir com este negócio em funcionamento é que não pode. Porque aí você perde energia, você perde a vontade, e os colaboradores vão perder a vontade junto com você, né? E as coisas começam, então, a criar um caminho que é quase sem volta. Né? E aí, o que tá ruim fica pior. Então, você foi lá e falou assim, agora é a hora de multiplicar de 1 para muitos. Né? E como que foi esse seu processo? Não faz mais sentido estar dentro de uma organização, quero estar fora. É um novo ciclo, novo ciclo. Não, sempre continuo até hoje sendo parceira do grupo e atuando junto à rede. E criei, então, a empresa, a Fábrica de Talentos, que foi a empresa responsável por capacitar e selecionar pessoas para os empresários. E a pandemia chegou 7 meses depois que a empresa havia sido inaugurada. Então, nós tínhamos um coworking na Avenida Paulista, e essa empresa, ela nasceu muito forte, porque era formada por pessoas, eu e as minhas sócias na época, que queriam de verdade fazer isto acontecer. E deu muito certo, e 7 meses depois a pandemia chegou e todos os contratos foram cancelados, porque não existia gente para contratar, não tinha pessoas para treinar. Naquele momento, foi o momento realmente que os empresários dissolveram ali os contratos. E eu tinha que fazer alguma coisa. E, de novo, eu lembrei que muitas pessoas queriam falar comigo, estar perto de mim. Eu não estava nas redes sociais na época, e eu tinha um consultório no Tatuapé. E eu fui até lá e disse assim, vou olhar para esse consultório e vou começar a atender as pessoas aqui. E comecei, então, a atender as pessoas. Então, eu fazia o atendimento psicológico, comecei as mentorias, e assim eu comecei a olhar um outro lado. Pegar as habilidades que existiam em mim, que eu ainda não estava utilizando especificamente no one-on-one, né? E fui fazendo os atendimentos, e aí novas empresas foram chegando, e a
possibilidade de começar realmente esse trabalho que eu gostaria. A Fábrica de Talentos, eu deixei a Fábrica de Talentos junto para uma das sócias, rompi essa sociedade e iniciei, então, carreira solo. E aí surge a Geolaser na minha vida, que hoje é a Geolaser de Arujá. Eu, junto à minha sócia Vanessa, nós cuidamos da empresa, e ela está lá e nasceu para cuidar das pessoas. Mulheres. Mulheres, de novo. Toda rosa, linda, lilás, né? Uma empresa que a gente cuidou com muito carinho. Sabe que é a minha cor, né? Isso, então. E a Gil, ela tem esse chamado muito forte, né? De olhar para esse feminino e de fazer com que as pessoas se sintam bem. E ela foi percebida como um presente para Arujá. Então, estamos há 3 anos lá com a Geolaser. 12 de julho. 3 anos agora vai fazer. Então, vamos fazer um evento gostoso lá na empresa, né? Para celebrar este dia. E, paralelo a isso, eu continuei com as mentorias, porque era realmente o meu foco. Então, eu nunca me afastei das organizações. Então, hoje, além de ter a Geolaser, eu atuo nas mentorias. Isso é muito legal, né? Foi o que a gente começou o nosso podcast aqui falando que não é uma mentoria de teoria, é de prática, cara. E melhor do que isso é você ter o seu próprio negócio para aplicar aquilo no teu próprio negócio. E a gente vê muitas pessoas vendendo fumaça aí na internet. Isso. Eu te dou um planejamento, um método, tá? Mas você já aplicou no teu negócio isso? Olha só, ontem eu estava com uma empresária, a Luciana da Neurointegrando, e ela disse assim para mim: Rosângela, eu busquei por diversas vezes uma mentoria que eu pudesse falar sobre o meu negócio. E eu não encontrei. Eu encontrei pessoas que, teoricamente, sabiam o que me indicar, falar sobre as coisas, mas não viveram. E quando eu te encontrei, eu sabia que você era a pessoa certa para me orientar. É isso. E é isto, você vive, você tem uma empresa que tem meses que não dá certo, que tem meses que dá certo, que tem colaborador que vai embora, que tem fornecedor que não cumpre o que promete. Você vive o dia a dia de uma organização. E é isso que eu preciso como mentora. Sim. E eu acho bem legal a gente falar sobre isso, a diferença entre mentoria e consultoria, né? Mentoria meio que virou moda, todo mundo, de repente, tornou mentor. Só que qual é a diferença? A mentoria, essa pessoa que está te mentorando, ela já passou pelo processo, ela passou pelo caminho. Então, o mentor, ele direciona para um caminho que ele conhece. Se ele não sabe 100% o caminho que ele vai te direcionar, ele vai te dar pistas daquilo que ele conhece, da experiência dele. A consultoria geralmente é mais voltada para a parte técnica. Não necessariamente a pessoa tem que ter passado pelo processo, ou ter que ter tido uma empresa de varejo para fazer consultoria de varejo. Ela vai lá e ela entende da parte técnica, um especialista técnico, onde ele vai mostrar para você, vai te ajudar, vai te acompanhar, vai executar. Executar, né? A grande diferença é essa, ele executa. Né? Então, o mentor, ele te dá mentalidade, ó. Mentalidade, mentor, mentalidade. O consultor, ele vai na execução com você, na prática, né? E eu costumo dizer que o mentor, ele tem um papel de mostrar aquilo que é invisível para você. O oculto. Você tem características, você tem qualidades, você tem potencial e não utiliza. Então, ele desvenda tudo isso e mostra o caminho. Então, são mais de 27 anos, de experiência na área de gestão de pessoas, cuidando de gente. Chega o ponto, né, Rô, que a gente chega na empresa, a gente não precisa nem entrevistar ninguém. É incrível isso, né? Já fiz o diagnóstico. Já fiz, já sei o que é. A pessoa, como a pessoa chega e trata você. Isso. Como as pessoas se tratam. Você já bate o olho e fala, eu já sei onde eu estou me metendo. Tira a fotografia, né? É muito interessante. E são empresas lindas, né? Meus clientes, eu amo todos eles, são pessoas especiais que querem fazer. Então, o trabalho, ele desenvolve, ele acontece, e as pessoas ficam mais felizes. Porque eu acredito que pessoas felizes geram resultados. Sim. E mantém resultados também. Só que o ambiente tem que ser colaborativo, né? Ele tem que ter ambiente para fazer isso. Então, pessoas felizes em ambientes colaborativos geram resultados. E as empresas que não se abrirem para deixar o colaborador participar do processo estão fadadas ao fracasso. Não dá mais. Qual é aquela frase que o Luiz é o marido da... Isso, tá aqui com a gente aqui hoje. Acompanhando. A frase que o Luiz falou, lembra de falar a frase, né, Luiz? Lembra de qual que é a frase? Se você não permitir
que o seu colaborador pense, com certeza você estará indo para o caminho do fracasso. Porque o colaborador, ele precisa participar da gestão. Você contrata uma pessoa com competências, né? Você entrevista, você faz testes. A pessoa entra e não pode te ajudar. E ela não pode nem usar a experiência que ela tem. Por que você contratou, então, uma pessoa com experiência? Então, utilize a experiência, utilize a capacidade, permita que as pessoas pensem dentro do seu Sabe um negócio. bloqueio que eu vejo em muitos empresários e empresárias? Quando a gente fala de uma gestão aberta, de falar de números, falar de metas. Cara, o que eu já ouvi de, mas se eles souberem que a meta de venda é essa, eles vão querer aumento, olha um pensamento de escassez. E eu falo, gente, peraí, você quer ir para o próximo nível, as pessoas precisam saber dos números do negócio. Então, a empresa, beleza, vende 500 mil, vende 1 milhão, mas quanto que ela está gastando também? O colaborador tem que ter essa noção do papel que ele desperdiça, da luz que fica acesa. Isso é uma gestão, isso é promover um ecossistema de crescimento, né, Rô? Fala um pouquinho, como que esse empresário, essa empresária que tem esse desafio, esse bloqueio, porque às vezes já foi passado para trás, já foi roubado, e tem essa insegurança de falar abertamente. Pensa bem, o que o colaborador precisa entender? Que o dono da empresa é alguém que sonhou, que abriu mão de muita coisa para ter aquilo que ele tem. Ok? Ele pode ter juntado dinheiro, ele pode ter feito empréstimo, ele fez coisas assim muito grandes e muitos sacrifícios para poder montar o seu próprio negócio. Montou o negócio. É natural que ele tenha que viver, usufruir do resultado daquele negócio. É mais do que mérito, merecimento. E o colaborador precisa ser estimulado também a montar seu próprio negócio, também a empreender. Porque cada empreendedor que sai dentro da tua gestão, cada líder que sai para o mercado melhor, você contribuiu com o universo, você contribuiu com tudo isso. Então, o colaborador tem que entender que o dono, ele precisa também ter retorno sobre o investimento que ele fez. E aí, na Gil, o que nós fazemos? Mensalmente, nós temos um evento que se chama Workshop, e isso eu levo para todas as empresas. O Workshop é a prestação de contas do mês anterior. O que nós fizemos no mês anterior e qual o resultado que nós obtivemos? Quais são as despesas que essa empresa tem? Linha a linha. Vai ler o DRE transparente, lá. o DRE. Quanto essa empresa gasta? Quanto você pode vender ou não um procedimento para que essa empresa tenha retorno financeiro. Quando eles olham os números, eles não acreditam. Eu não acredito que custa tão caro. Eu não sabia que pagar o aluguel é tão caro. Eu não sabia que os insumos participavam de tanto. Né? Passa a valorizar e sim a pagar a luz. E aí você cria uma consciência coletiva para que as pessoas façam e participem do negócio com consciência, né? Estando ali presentes dentro da operação. E aí, sim, tem resultado, e esse resultado pode ser distribuído? Pode. Um percentual desse resultado pode ser distribuído. Isso é um pensamento de abundância, né? De crescimento. Então, não tem que ser bom para o colaborador, não tem que ser bom para o dono, tem que ser bom para a empresa. Porque se for bom para a empresa, vai ficar bom para todo mundo. E muitos empresários estão bloqueados nesse sentido de, vão saber meus números, vão saber... Olha, quanta crença de escassez tem por trás disso. E aí o negócio, você acha que melhora? Claro que não. Porque quem pensa assim está cada vez mais preso, cada vez mais escasso, né? Então, abrir esses números também... É claro que eu nunca abri os números. Vou abrir hoje, ouvindo esse podcast? Não, né? Tem uma preparação. Exatamente. Então, vai ficar o contato da Rosângela aqui, para você entrar em contato com ela. Rosângela, como que eu faço isso, né? Marca um bate-papo, né, Rô? Para entender mais como funciona. Porque, primeiro, tem que preparar a mentalidade do dono, emocional do dono, é um processo. Preparar a maturidade do time para lidar com todas essas informações também. E aí você vai se surpreender, quando eu não fico todos os dias na Geolaser, em função do meu trabalho com mentorias, mas quando eu chego na Geolaser, eu tenho um colaborador entrando lá e dizendo assim, olha, eu acho que pode mudar isso, acho que pode tirar aquilo, acho que pode acrescentar aquilo, acho que esse procedimento pode ser assim, assim, assado. E você vê que a pessoa se preocupa com o teu negócio. Ela vive junto com você. Se deu certo, ela está feliz. Se deu errado naquele mês, ela está triste. E ela compartilha com você desse fracasso, dessa decepção. E isso é vivo, né? É dinâmico na empresa. E é bom.
Sim. quando isso acontece. Isso é muito legal, porque assim, às vezes fica pesado demais para o empresário, sozinho. É solidão. O empresário ele é solitário, por isso que eu falo que grupos de mentoria é o que vai te levar para o próximo nível. Ter um mentor é o que te leva para o próximo nível, porque é alguém que está preparado para ouvir o que você não tem coragem, talvez, de falar dentro da tua casa, para o teu marido, para tua esposa, porque realmente as pessoas não entendem. Não entendem. E quando você tem uma equipe que faz parte do negócio com você vai ter uma sensação de dividir o que você está sentindo, o que você está pensando, de buscar soluções, de buscar melhorias, porque não tem nada pior do que o empresário estar sofrendo. O cara pegou empréstimo no banco para pagar o salário da galera, o cara está se enforcando na vida pessoal para manter a empresa rodando. E aí ele chega na empresa, o pessoal tá brincando, tá isso, tá aquilo. E ele fala, meu Deus, e ele vai cada vez mais ficando pior. Mas tá faltando E aí ele se afasta do negócio, do time, ele negócio. cria raiva do negócio. Sim. E aí ele começa a não olhar mais como deveria. Sim. E aí o time se afasta cada vez Sim. mais. Ao invés do processo ser ao contrário, Sim. né? Aproxima da equipe, capacita essa equipe. E o capacitar não são esses treinamentos tradicionais que a gente vê muitas vezes em mercado. O capacitar é você sentar com o seu time, conversar sobre a empresa. Feedback, sobre as dores, sim. feedback. Então, trazer pessoas novas para a organização. Sim. Então, existem muitos caminhos para sair dessas situações complicadas. E eu costumo dizer assim, como você diz, os grupos de mentoria. Quando você está... Imagine uma brasa, uma fogueira e uma brasa, né? Quando você tira essa brasa de dentro da fogueira, ela apaga. Ela esfria. Então, você precisa fazer parte de um grupo. Você precisa estar inserido num grupo que vai te dar forças para continuar. Sim, eu amo muito de falar disso para minhas mentoradas, né? Que carvão fora da fogueira apaga. Isso. Então, estar dentro de um grupo de mentoria, o que é a mentoria, gente? É construir uma mente mestra, né? Então, Napoleão Hill começou isso há muitos e muitos anos atrás, mastermind. Então, quando 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito maior, é constituído uma mente mestra, mas se a gente for olhar, isso também é bíblico, né? Bíblico. Tem na Bíblia. Quando um ou mais pessoas estiverem em reunidos no meu reunião, lá estarei presente. Olha, isso até arrepia. Então, quando nós temos um dono alinhado, um time alinhado, é construído uma mente mestra dentro daquela empresa. No grupo de mentoria também, você está dentro de um grupo de mentoria de empresários, onde as pessoas estão falando de desafios que talvez nem estavam no seu radar. E quantas vezes eu ouço isso? Os meus mentorados dizendo assim, nossa, isso acontece na minha empresa, então, poxa, isso está prejudicando o meu resultado. Por quê? Porque a visão do outro autoriza o outro a melhorar. A vitória de um autoriza a vitória do outro. Então, chega uma mulher lá e fala, nossa, esse mês a gente bateu a meta de X. Cara, é possível. É possível. Então, isso autoriza a vitória do outro. Eu falo, eu estou dentro de grupos de mentoria, eu sou uma pessoa assim, que eu amo conhecimento, então sempre estou aprendendo, sempre estou fazendo curso, e eu sou a louca do treinamento. Eu sou, porque eu sempre falo, desconfie do treinador que não treina. Desconfie do mentor que não está dentro de uma mentoria. Porque nós também somos o carvãozinho que precisamos estar dentro da brasa. Quem que nos alimenta, pois né? Quem que nos nutre. Desconfie do psicólogo que não faz terapia. Né? Do personal trainer que não tem um personal trainer, que não treina. Então, isso é muito mágico, né? Então, estar dentro desse ecossistema que, cara, é todo dia que a gente acorda na alta performance com a energia? Claro que não. Eu falo muito pro meu marido, nossa, tem dia que eu acordo de manhã, tenho vontade de conquistar o mundo, nossa, é hoje, yeah! Mas tem dia que eu não tenho vontade de olhar pra ninguém, que eu não tenho vontade de levantar da minha cama. E tá tudo bem. Isso. Porque isso é uma polaridade. O extremo da polaridade, positivo ou negativo, nós vamos viver isso. Até para a gente saber o que é harmonia, qual que é o nosso ponto de harmonia. Qual que é o grande risco da polaridade? É ficar extremamente num ponto e extremamente no outro. Isso, o caminho do meio sempre, né? Sempre a harmonia. Porque a pessoa que ela está todo dia, ela é disfuncional. A pessoa que todo dia está, ela é disfuncional. Então, ore, esteja atenta a esse ambiente. E eu falo cada vez mais isso para as minhas mentoradas. Quem está dentro das minhas mentorias sabe disso. Gente, aqui é a vida real. Então, a gente tem que ser sincera com a gente para que a gente possa ser sincera com o próximo. Fingir que está tudo bem é um grande risco. Estar na negação é um grande risco, né? Do empresário. E aí, como que anda as coisas? Tá bem. É uma negação. Cara, não tá nada bem. Minhas vendas não tá bem, minha liderança não tá bem, meu time não tá bem, meu lucro não tá bom. Olhar.
né? É isso. E a gente precisa olhar a empresa e mapear essa empresa em todas as áreas, né? Para a gente ter certeza de qual ponto nós estamos em cada caminho. Sim. Porque cada ano que vem é um novo ano, Sim. é um novo jeito de se posicionar. Sim. E você precisa de alertas em todas as áreas. Sim. Né? O mercado muda, o cliente muda, os concorrentes mudam, então existe um movimento constante, né? Aquilo que não está crescendo está morrendo. Rô, eu ficaria horas falando com você aqui. Eu horas, também. horas, porque eu sou apaixonada por gente que faz acontecer, eu sou apaixonada por gente que gera resultado, por tudo isso, por jornadas, por histórias, e que você que está ouvindo aí esse podcast, que você já compartilhe esse podcast, sabe? Lá no grupo da empresa, no grupo da família, no grupo dos empresários aí que você conhece, para que as pessoas possam entender, gente, que nem tudo é feito de palco. Que pra gente estar aqui hoje, a gente paga um grande preço no bastidor. Só que no bastidor, gente, ninguém vai ficar mostrando pra você os perrengues. Então não fique comparando o seu bastidor com o palco de ninguém. Mas aqui a gente deu algumas visões pra você, dos pontos que você tem que olhar pra tua empresa. Mas uma coisa que eu quero frisar, a tua empresa é o teu reflexo. Enquanto você não expandir a tua mente, não expandir tua consciência, o teu estado vibracional, não mudar os seus comportamentos, as coisas não vão mudar na tua empresa. A tua equipe é o teu reflexo, cada um tem um colaborador que merece. Isso. Porque você atraiu esse colaborador para estar aí. Se o seu colaborador é bom, parabéns, você atraiu ele. Se o seu colaborador está ruim, porque ninguém contrata alguém que é ruim, né? A pessoa se torna ruim ali, né? Se ele está ruim, é porque você atraiu ou você tornou ele ruim. Você permitiu que ele estivesse ruim, disfuncional dentro daquilo que você acredita. Então, muitos empresários dizem assim, mas a pessoa tem que se tocar. Mas a pessoa... Se o seu colaborador tivesse que fazer tudo que você acha que ele tem que fazer, ele não seria seu colaborador. Estaria ali no seu lugar, né? Ele estaria no teu lugar ou seria seu concorrente. Então, você vai passar a visão, você vai despertar as pessoas para o próximo nível, porque você sabe onde você quer chegar. Né? E assim, e tudo dói. Dói. Fazer dói, não fazer dói também. Então, a gente tem que escolher qual a dor que a gente quer, efetivamente, perfeito. Né? Eu falo muito isso, sabe, Rô? A vida é difícil, muito difícil. Ter sucesso é difícil. Ter fracasso é difícil. Ter um casamento harmonioso é difícil. Ter um casamento em desavenças também é difícil. Ter saúde é difícil. Ser doente também é difícil. Ter dinheiro é difícil. Não ter dinheiro é difícil. Fazer dinheiro é difícil. Fazer dinheiro grande é difícil pra caramba. Não fazer também. Qual é o difícil que você escolhe hoje? É isso aí. Né? É sobre isso. É sobre isso. Obrigada, Rô. Rô, deixa suas redes sociais pra galera. @Rosângela Manfredini, lá é o meu Instagram. E conto com vocês nessa jornada de transformação, de mentalidade nova, de apropriação daquilo que é teu. Assuma o seu lugar. Sente na sua cadeira e acelera e faz acontecer. Que aí você vai ter bastante história para contar. Ó, aqui na descrição do vídeo tem a rede social dela, clica lá no Instagram. No que eu vou colocar aqui de baixo, também tem o contato dela. Rô, quero te conhecer melhor, quero saber mais sobre a sua consultoria, sobre a sua mentoria, sobre o seu trabalho aqui na minha empresa. Você pode chamar a Rô para falar com você, tá? E aí também, tá aqui também todos os meus links. Tem o meu Instagram, @PriscilaGuscuma, você que tá chegando novo por aqui, porque chega muita gente por indicação. O povo compartilha aí o podcast, a gente gosta disso. Tem aqui o meu Instagram, Priscila Guscuma, ali eu falo mais dessa questão de mulheres, que é um dos pilares do meu negócio, das minhas empresas, que é voltado para a mentoria de mulheres. Tem o Instituto Guscuma, que é a minha outra empresa, onde eu falo mais a parte corporativa, treinamento de vendas, liderança e mentorias empresariais. Tem LinkedIn, tem todos os links, a agenda, tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E também pode entrar em contato comigo. Pri, quero conhecer mais, quero saber mais. Tá tudo aqui. Certo? E tem sempre presente aqui para os nossos convidados, porque a gente é dessas. Eu adoro presentear as pessoas. Traz aqui, Cris. Que linda. Eu sei que vocês ficam cobiçando a minha caneca. Sim. Quando vocês vêm aqui, né? Sabendo disso, vocês levam um pedacinho do nosso podcast para casa. Que coisa Mas boa. aqui tem toda uma simbologia, tá, Rô? Tá. Essa caneca, eu quero que todas as vezes que você precisar de uma dose de motivação, de energia, de inspiração, que você coloque aqui dentro a tua melhor bebida, a tua bebida preferida,
E a cada gole você se lembre da sua jornada que você compartilhou aqui comigo, da grandeza da mulher que você é e que essa bebida que vai estar tão saborosa é apenas uma degustação do grande banquete que está por vir. E obrigada por você estar aqui compartilhando a tua jornada, viu? Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom. Beijo pra você. Temos um encontro marcado no próximo podcast Fala Pri. Toda segunda-feira estamos aqui firme e forte. Já faz um favor para essa mensagem chegar a muito mais pessoas. Deixa a sua curtida nesse vídeo. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Qual foi a chave que virou? Pri, por que isso é importante? Porque, gente, o YouTube, ele vai entregar para mais pessoas se as pessoas que estão aqui gostaram. Então, o algoritmo funciona assim. Por que ele vai potencializar aquilo que as pessoas não estão gostando? Então, se você tirou valor, teve um aprendizado, vamos ampliar toda essa mensagem para mais pessoas. Estão compartilhando no grupo, deixe seu comentário, sua curtida. As pessoas têm vergonha de fazer isso, sabia? Olha isso. Eu não vou curtir, senão vão achar mente escassa. Se algo está te ajudando, contribuindo com você, como que você cria harmonia no universo? Dar e receber é uma das leis espirituais de sucesso. Então, se você recebeu aqui, como você pode retribuir? Passa para o próximo, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo podcast. Fala, Pri.